nome é Sara, tenho 29 anos, venho do Porto. Formei-me em Engenharia Agronómica, na área da agricultura, e foi já desde cedo que comecei o percurso de empreendedorismo. O grande problema social resume-se à qualidade de vida que as pessoas têm na área do envelhecimento. Nós, em Portugal, passamos os últimos 15 anos da nossa vida maioritariamente doentes e com patologias, e isto deve-se muito ao nosso estilo de vida. E pronto, e todos os portugueses sabem que a alimentação é bastante rica em colesterol. Nós não somos propriamente um país que tem muita atenção à alimentação, ao sal, aos enchidos, tudo isso que é ótimo, claro, e que nos dá muito prazer ao longo da vida, mas sabemos que tem uma contribuição. Mas principalmente, além disso, é a atividade física. Nós somos um país muito sedentário e com pouca prática de exercício físico, principalmente em idades mais avançadas. E isto pensando um bocadinho na comunidade, mas também quando pensamos em instituições de saúde, ou principalmente lares de idosos ou centros de dia, efetivamente torna-se, com a falta de pessoal que nós temos no dia-a-dia, torna-se muito difícil conseguir também levar estas atividades às pessoas e conseguir fazer atividades que as pessoas também consigam interagir e que gostem e que se sintam envolvidas a fazer. O método tradicional de atividades, focando agora nas instituições de saúde, que é o nosso setor primário, acaba por ser muito manual, e isto acaba por ser muito complexo e demora muito tempo, consome muito tempo aos profissionais. Aquilo quando nós nos diferenciamos, no fundo, é que o técnico já tem todas estas atividades preparadas, mas mais que isso nós ajudamos a resolver o problema de complexidade de como é que as atividades devem ser planeadas. Ou seja, nós sugerimos um plano de atividades com base nos interesses e nas condições clínicas de cada um dos utentes e também com base na capacidade da instituição. Se eu tiver mais técnicos, mais salas, mais equipamentos, o nosso algoritmo, no fundo, pega toda esta informação, no fundo, produz um plano de atividades otimizado em função destes dados e depois tem estes vídeos já pré-preparados e classificados que o técnico só tem que fazer play para fazer a atividade. Neste percurso nós já impactamos mais de 1000 pessoas, nós temos esta plataforma há menos de 2 anos e principalmente aquilo que nós percebemos é o impacto final nas pessoas. Há vários casos, por exemplo, eu lembro-me de um que eu acho sempre engraçado, que é um casal que estava numa instituição, já mais velho, claro, com algum problema de mobilidade e que durante toda a vida dançaram o tango. Ao final de 10 anos que este casal já está institucionalizado, foi possível voltar a dançar o tango em conjunto, apesar de que adaptado, não é? E é numa cadeira, mas efetivamente nós conseguimos ter um impacto muito grande no beneficiário final. E depois, naturalmente, é o facto de os técnicos também sentirem que há alguém que olha para eles, não é? E que há empresas que estão preocupadas também com o bem-estar deles e em fornecer ferramentas para estes técnicos, porque a verdade é que é um trabalho bastante exigente do ponto de vista emocional, principalmente porque há poucos recursos e o rácio é tão baixo e a tarefa em si é tão árdua que eu acho que também é muito importante para eles. Eu acho que o primeiro conselho que eu daria é não ter medo do desconhecido. E eu acho que o meu percurso revela muito isso, né? Eu acho que há muita gente que se põe barreiras a eles próprios e acho que para ser empreendedor a primeira coisa que nós temos de fazer é tirar essas barreiras. E é, não sabemos, aprendemos. Não sabemos aprender, vamos perguntar a alguém que sabe. Não sabemos quem é que sabe, vamos perguntar a alguém que nos recomenda alguém que sabe. E eu acho que é sempre essa busca e tentar remover esses problemas do nosso percurso. Outro conselho que eu acho que daria é uma coisa que me disseram, o meu cofundador da Tria me disse há alguns anos e para mim passou a ser também uma verdade muito importante, que é muito importante ter um balanço entre humildade e força. Ou seja, nós não podemos ser nem muito fortes porque senão vamos nos tornar arrogantes, nem muito humildes porque senão vamos ser ultrapassados. Ou seja, este equilíbrio entre saber ouvir feedback, mas também saber o que é que nós somos bons e principalmente acreditar também naquilo que nós fazemos.